Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Boletim do Paddock. E hoje eu estou aqui com a Cíntia Venâncio e com o Sérgio Sete Câmara, e a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa ali da Arábia Saudita, né? Que foi bem interessante para os brasileiros, mas principalmente para o Serginho, que saiu de lá pontuando e pontuando muito bem. Seja bem-vinda, Cíntia. Oi, Débora. Oi, todo mundo do Boletim do Paddock, pessoal que está escutando o podcast, que está vendo aqui o vídeo no YouTube. Oi, Sérgio, bem-vindo e muito obrigada por participar dessa edição com a gente, tá? O prazer é todo meu, um prazer estar conversando aqui com vocês e falando um pouco sobre o final de semana, sobre a Fórmula E, sobre as expectativas aí para o campeonato. A gente fica muito feliz em te receber aqui, Sérgio. A gente acabou acompanhando você durante o fim de semana. Estávamos ali fazendo a cobertura do fim de semana da Fórmula E, mas com foco nos brasileiros. Então foi bem interessante acompanhar todo o desenvolvimento do seu fim de semana. Mas antes da gente começar a falar realmente, né, do que aconteceu ali com você, como foi o seu desempenho, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi chegar na Arábia Saudita. A gente sabe que ainda está rolando a pandemia e a Fórmula E seguiu protocolos também de segurança para vocês e para o pessoal da organização. E como foi esse momento seu de chegada lá na Arábia Saudita e esses protocolos que você teve que seguir? Então, teve uma série de protocolos realmente. A gente fez o teste PCR normal, né, igual está tendo que fazer em qualquer viagem hoje em dia. Mas aí teve um visto especial lá, que a Fórmula E. Na verdade, a vantagem de com um campeonato grandes assim, com equipes que se organizam, é que você já tem uma série de documentos, mas já te mandam tudo, né? Você já pega um visto lá que a Fórmula E trabalha nele antes, com os organizadores e tal, então vem tudo prontinho. É muito mais fácil do que nas categorias de base, igual eu no Japão ano passado, eu mesmo que tinha que olhar, ligar para a embaixada, tentar resolver minha vida, porque ninguém vai fazer por você. Agora, nos campeonatos, meio que todo mundo já cuida disso portanto, você leva um bocado de documento, mas não tem que correr atrás de tudo aquilo, né? Eu fiz os testes e tal e fui. E aí, chegando lá, a gente teve que ficar 48 horas no quarto, né, se isolando, e depois fez um teste PCR, né, a equipe foi toda junta fazer o teste PCR num drive-thru lá do governo. Impressionante, um monte de cabana assim, enfileirado, um estacionamento gigante, e parecia trânsito de carro fazendo PCR. Acho que assim, é impressionante a estrutura deles lá, e tinha vários, assim, a gente só foi em um deles. Tinha um aplicativo lá que ficava te monitorando, você tinha que deixar o aplicativo ligado e tal, se desligasse, tinha uma notificação na hora, liga e tal. Então, aí você faz o teste, volta para o quarto, fica mais 12 horas guardando o resultado, o aplicativo te manda notificação falando se está ok ou não. Graças a Deus, no meu caso, estava ok. E aí, estava liberado para ficar andando entre o hotel e a pista só. Durante esse período, você chegou a fazer outros testes lá ou só foi esse para você conseguir participar da etapa? Ou dentro desse meio de etapa teve mais algum? Teve mais uns 2 testes PCR, pelo menos. Não, teve mais 3. É bom saber disso, né? Assim, que tá fazendo as coisas funcionar, mas estão seguindo realmente os protocolos, né? É importante mesmo. E, Sérgio, já entrando no fim de semana da corrida mesmo, a gente começa ali na quinta-feira, né? Que a programação foi alterada, porque geralmente rodada dupla são só 2 dias. E aí eles fizeram a primeira sessão de treinos livres na quinta-feira. E como é que foi, assim, como é que você estava sentindo o carro? Porque teve um momento que você chegou a ficar ali entre os líderes, né? Você chegou a fazer a volta mais rápida, andou ali umas voltinhas com o primeiro tempo, e aí, assim, depois os tempos de volta foram diminuindo, e aí você terminou em 18º. Mas naquele momento você já sentia confiança no carro, ou vocês ainda estavam meio que estudando? Não, eu já sentia confiança e acho que a nossa posição realmente era ali na frente. O problema foi que na Fórmula E, nos treinos, é da seguinte forma, né? Você tem o primeiro treino de 45 minutos, que é o Free Practice 1. Depois a gente tem o Free Practice 2, de 30 minutos. E no caso de uma rodada dupla, no segundo dia, você só tem um treino, que é o de 45. E aí, voltando para essa sessão aí, que foi o Free Practice 1, né, o treino livre 1, 45 minutos. Assim, independente da duração da sessão, o formato é o seguinte, o que eu ia falar.
você tem 3 tipos de potência na Fórmula E. Aliás, 4. Uma que é mais fraquinha, que é 110 kW, é o modo shakedown. Então, quando a gente faz aquela sessão antes do treino livre shakedown, o carro está bem fraquinho, é só para ver se o carro não está parando na pista, se tem uma roda caindo, é bem básico. Então, é para a equipe verificar os sistemas também, o software. Aí depois, mas esse é só um modo shakedown, né? Não é um modo que a gente usa depois que o final de semana a corrida começa efetivamente. Aí, a gente tem mais 3. O de 200 kW, que é a potência standard do carro, potência normal, já é muito mais rápido que o do modo shakedown, mas é o dobro, literalmente, quase o dobro, né? Mas ainda tem, depois, a 235, que é o equivalente do Attack Mode, que a gente tem na corrida, e de 250, é a mais forte, que é o do Fan Boost e do Qualifying, né? No treino, é da seguinte forma, a gente tem 45 minutos ou meia hora para usar da forma como a gente quiser, só que só tem uma volta de 235 kW e uma volta de 250. Então, você pode estar rápido o que for no treino. Muito provavelmente, se você errar aquela volta de 250, você vai ficar lá atrás. E se errar, e aí se você cravar de 235, você talvez não vai ficar tão atrás, porque é possível, sim, fazer uma excelente volta com 235 kW. Você muito provavelmente não vai liderar a sessão, mas se fizer uma excelente volta, você talvez consiga ficar entre os 10, mesmo tendo errado a sua 250. O que aconteceu ali foi exatamente isso. Tem uma evolução da pista muito grande, imagina. Quando a gente começou o treino livre, uma pista estava aqui e terminou aqui, né? A evolução da pista. Eu estava o tempo todo ali, entre os primeiros, fazendo volta e tal. Na última parte da sessão, além de todo mundo usar a 250, que é a potência máxima, a pista estava melhorando. Então, a gente pegou trânsito e aí todo mundo melhorou, menos a gente. Esse foi o motivo. Acho que a gente terminaria, sim, entre os 5. É bem interessante esse formato da classificação, porque a gente acompanha a classificação da Fórmula E e às vezes a gente não tem essa ideia de como que... do treino que eu tava falando. Do treino. A gente não tem ideia de como que funciona, né? Porque a gente vê vocês dando as voltas, mas a gente não tem ideia de como que é dividido essa operação para poder fazer as voltas. Então foi muito legal você trazer essa informação para a gente, porque a gente realmente não tinha esse conhecimento. E agora avançando até, acho que mesmo para o TL2, que ali já na sexta-feira, né? A sexta-feira foi um pouco mais complicada, mas ainda assim no TL2 você teve um desempenho muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta, porque ali no TL2 você teve uma pancadinha no muro, né, de contenção. Você bateu ali, depois você acabou batendo também na classificação. Mas eu queria saber se esse toque que você teve no muro influenciou alguma coisa no desempenho do restante da sua sexta-feira. Tipo, aquilo ali foi um ponto, ou se não teve nada a ver, foi só tipo uma coincidência que acabou acontecendo. Gostar no muro nunca é bom, né? Porque tira um pouco da sua confiança. Mas realmente foi uma batida assim, de saída de curva e tal, você tenta dar o pé o quanto antes, né? E para tentar acelerar um pouquinho antes, a gente abre um pouco o volante para o carro não traseirar. E aí abriu um pouco demais, aí na hora que eu vi, tava indo pro muro, aí você não quer virar mais, porque você sabe que o carro vai traseirar e vai chicotear no muro. Então você meio que tenta ali deixar espalhar só para ralar no muro, só que foi um pouco demais. E aí acabou batendo com uma certa força, empenou um pouco o volante, até fiz a última curva com o carro torto. Mas deu para completar a volta, eu fiquei até bem no treino, fiquei em sexto, será, para aquela volta. Só que... como é que fala? Só que você acaba tocando o muro, e mesmo sendo uma batida fraquinha, tira um pouco de confiança. Acredito que não me afetou muito. O qualifying ali foi por causa de 1 milímetro, cara. Eu tava passando ali na curva 6, tranquilo ali, sem arriscar. Eu vim no qualifying sabendo que o carro tava bem, que era só não errar, vim confiante. E não é que eu bati porque eu escorreguei, entrei muito rápido na curva, não. Simplesmente fiz a linha que eu achava que era certa. Só que na Fórmula E, é muito difícil, porque nem sempre a parede é redonda. Você não vem com o carro assim e tenta passar na parede certinho. Ela tem as quinas, né? Ela é igual as dobras da mão aqui. Então, às vezes, você vem assim, só que você se aproxima muito do muro, mas aí logo depois tem uma quina. Você
o muro né, ele é todo cheio de pontas. Então você precisa, quando você está fazendo uma curva assim, o muro tem uma quina e você passa 1 milímetro dele. Aí daqui a pouco tem a parte reta, aí você fica mais distante. Aí tem outra quina, aí você vai passar 1 milímetro de novo. Se entre essas quinas você se aproximar um pouco, quando chegar a próxima quina, você topa no muro. E isso é complicado de medir certinho, muito mais fácil quando o muro é redondinho e tal, porque ele está sempre ali. Então, isso que me pegou de surpresa. Ali, eu exagerei um pouquinho, passei perto da quina, aí continuei virando um pouco mais, quando deu a próxima quina, pum, encostou um pouco, e como é de concreto, esquece, só basta encostar um pouco, o muro não vai arredar, né? Então, aí a volta complicou ainda, para piorar, no final da volta deu um problema de freio, que não teve nada a ver com a encostada que eu dei, eu até achei que tinha, eu descobri que não tinha, e na volta, deu freio, o carro foi reto pro muro. E deu dó porque você estava com um tempo bom para ir para a Superpole, né? A gente achou que, junto com todo mundo que estava ali atrás, né? O Cassidy, aquele pessoal ali, a gente achava que você estava com tempo bom o suficiente para avançar. E deu uma dó quando a gente. Quando eu fui reto, assim, para ser sincero, quando eu fui reto ali, eu não ia para eu já tinha encostado no muro no setor 1. Eu já tinha encostado no muro no setor 1. E aí a volta já tinha sido comprometida, porque eu vim a volta inteira com o carro torto, né? Vim no setor 1, fiz uma baita curva 1, 2, 3, 4, 5, encostei no muro na 6. Imagina, a pista tem 21 curvas. Então, da curva 6 até a curva 20, eu fiz com o carro torto, perdi bastante tempo, então não ia para a Superpole, mas ia ficar ali entre os 15, eu não ia largar de 21º como eu larguei, eu ia largar de 14º, 15º. E aí, na 21ª curva, ainda para piorar, fui reto para o muro com esse problema de freio. Então, eu não ia para a Superpole com aquela volta, porque eu já tinha dado uma tocada no muro. Mas se não tivesse tocado, né, vamos supor, não tivesse tocado e tal, e não tivesse dado problema no freio, com certeza a gente ia ter feito um qualifying muito parecido ao do segundo dia. E aí, assim, a gente sabe que os eventos da Fórmula E são todos no mesmo dia, né? E o espaço entre as sessões, ele é meio curtinho. Então, você acha que isso te prejudicou durante a corrida também? Não, porque deu tempo de consertar o carro e tal, né? A minha batida foi fraquinha, porque aquela que eu encostei na curva 6 foi questão de centímetro. Não é que quando você erra, faz um erro grosseiro na Fórmula E, aí você vai destruir o carro. Você vai ter um impacto forte. O meu foi bater um pouquinho assim na quina, bem de leve. Foi uma encostada suficiente, até que antes do carro perder o freio e eu ir reto, eu só estava 8 décimos mais lento do que a volta que eu tinha feito no FP, no Free Practice. E aquela volta do Free Practice, eu tinha ficado, eu teria ficado no qualifying, acho que praticamente no Superpole. Então, enfim, eu estava 8 décimos dessa volta, que era 14º, 15º, então foi uma batida leve, né? Imagina, você bater e ainda poder ficar entre os 15, significa que a batida foi leve. Senão, quando você bate normalmente, acaba ali, você estaciona o carro. Uma batida mais forte, você consegue se arrastar, né, e arrastando até o box. Mas no meu caso, eu segui a volta, quer dizer, uma batida bem levezinha. E a última, apesar de eu ter ido reto pro muro, o carro quase parou, assim, de encostar no muro, e foi com a ponta do bico, que é uma parte do carro mais resistente, né? Então não teve praticamente nenhum conserto para fazer, só a entortada que tinha dado ali, então não afetou nada, não. Afetou o resultado do qualifying, né? Tem que largar de último. Foi duro ver aquilo, ver você largando de último, mas a sua largada tinha sido muito boa, você já conseguiu ultrapassar o pessoal ali, e a gente estava vendo que o seu desempenho parecia ser confiante, e aí veio a punição que você teve, né, por causa dos procedimentos de largada. Você pode explicar para a gente o que aconteceu ali? Porque aquilo para a gente, quando a gente estava assistindo, acho que foi um banho de água fria na gente, porque a gente estava realmente acreditando no seu desempenho. Não, e eu também, né? Eu tinha passado ali o Antônio Félix da Costa, que é a referência do campeonato. Eu cheguei na curva com um pouco mais de confiança que ele conseguia ultrapassar. E depois, muito provavelmente, eu ia avançar um pouco, quem sabe. Eles iam avançar provavelmente mais do que eu. O carro deles na corrida rende mais. E eles é um ótimo piloto, assim como o Verne, que estava na minha frente. Mas eu estava ali entre dois pititas, ou nome difícil, que são os campeões, né?
Então, não estava O tão mal. nome não é um problema. Aqui a gente sempre tem um problema com o nome. Cada um fala do jeito que quer, Sérgio. Você fica à vontade, tá? Fique à vontade. Um de Titita. Aí eu estava entre eles, né, lá atrás, mas estava com o Verne na frente, o da Costa atrás. Então, acho que estava numa posição ali de pelo menos aprender muito, sabe? Podia ser uma corrida onde eu ia aprender mais do que o que acabou sendo, né? Vai pro box, drive-thru, aí você fica andando sozinho lá, de cara pro vento. É ruim, né? Mas, infelizmente, foi uma questão técnica lá. A FIA, ela controla alguns certos valores, né? Que eles consideram fundamentais. A equipe ir lá abaixo de um certo nível ou acima de um certo nível, até por segurança, por performance e tal. E aí, dentro desses diferentes sensores que a FIA controla no carro, se algum deles demonstrar que você está acima ou abaixo do valor que a FIA quer que você esteja, né, e está no regulamento técnico, aí não tem nem discussão, eles aplicam a penalidade na hora, porque, sabe, tem uma linha bem clara ali que fala, ó, passou de tal número, é a penalização, não é uma coisa que dá para discutir. Então, apita o alarme, acende a luzinha lá, acho que deve a penalização automática, acho que não passa nem por um ser humano. Então, foi isso que aconteceu, tomei um drive-thru na hora. Isso, assim, infelizmente a sua sexta-feira foi cheia de baixos, né? Mas aí a gente teve, como a gente comentou no outro podcast, teve uma noite das Arábias no meio, e aí no outro dia, né? Assim, o treino livre você explicou mais ou menos como é que funciona a dinâmica, e aí no terceiro treino você teve um desempenho até parecido, mas no quali, meu amigo, você superou, assim, você fez tudo que você não deu para fazer na sexta-feira, conseguiu fazer no quali e tirou uma volta que foi P2. Cara, como é que estava a sua cabeça nesse momento, assim? Como é que é essa volta da Superpole? Não, eu vou rebobinar um pouco, porque na sexta-feira a gente tem um baita carro, né? Eu senti, primeiro, colocando ali na posição que eu estava na sexta. Você chega com a Dragon, né, que é uma equipe que ninguém espera estar na frente, você se assusta, porque você fala, caramba, a gente está com um carro aqui de top 5, pelo menos numa condição de quali. Que susto, né? Que estranho. Não, tem alguma coisa errada. O pessoal está escondendo o jogo. Aí você vai para o qualifying, erra, mas vê que bastava você fazer uma volta ali, ok, você estaria ali na ponta. Mas não adianta você falar agora, você errou. E que adianta, né? Ninguém gosta de alguém que fica ali falando, mas eu ia qualificar imagina, no top 3, top 4. Primeiro que, né? Não precisa nem te falar, né? O quê? Você ia qualificar no top 5, acho que ninguém realmente acreditava, né? Mas eu falei, não é possível, talvez eu tô julgando mal aqui, mas eu realmente acho que a gente tinha condição de estar no top 5. Aí chegou no sábado de manhã, eu falei, eu vou ter um novo dia, nova chance, né? Pensei, vou ter, o carro vai estar rápido igual e tal, cara, vamos pro treino livre 3, o carro tá um barco, ruim, lento, de repente parecia que a gente não tinha mais a performance da quinta e da sexta. Ruim, tanto eu quanto o Nico reclamando, os outros muito mais rápido, a gente em 18º, terminando 18º, mas não porque alguma coisa deu errado. Não, era o nosso ritmo. Era o nosso ritmo. Eu falei, nossa, cara, que automobilismo, quando a oportunidade tem, a gente tem que abraçar, mas ainda com a situação e tal. Você não pode ter um dia com um carro, né, como é o nosso atual da Dragon, mas deixando bem claro, eu não espero que o nosso carro seja ruim assim o ano inteiro, mas nessa primeira etapa, como era o carro antigo, todo mundo da equipe sabia que o carro era ruim. Esse carro conseguiu 2 pontos ano passado. Então, se você tem um dia que você consegue qualificar no Superpole, você não pode desperdiçar. E eu tinha desperdiçado, acordei no outro dia, o carro não estava mais rápido, a magia não estava mais ali. Os outros trabalharam, os outros melhoraram, a pista deixou de vestir bem com o nosso carro, e aí eu falei, nossa, gente, acabou, né? Porque desperdiçei ontem, agora a gente tá lento, voltamos, até igual Berlim. Então, a grande não foi a Noite das Arábias, não, foi realmente aquele tempo ali entre o Free Practice 3 e o Qualifying que a gente mudou algumas coisas no carro. Aliás, já no Free Practice 3, durante a sessão, tivemos que mudar algumas coisas, mudamos mais ainda para o Quali. E aí, a pista também deu uma esfriada, isso a gente percebeu que era melhor para o nosso carro. E aí, sim, de repente, a gente, sabe, acendeu de novo. Voltamos a estar
na mesma situação, mas eu fui pro quali com zero confiança, porque eu saí de um FP3 onde tudo que eu tentava dava errado, quase fui pro muro várias vezes, carro traseirando, carro instável, carro ruim, então fui sem confiança nenhuma pro quali, foi uma surpresa, mais ainda, porque eu não estava rápido igual eu estava na quinta, na sexta, eu tava muito mais, eu falei pra equipe depois do treino livre 3, era melhor nem ter feito, porque eu estava muito mais confiante antes, indo pro quali direto com a experiência de ontem. Só que aí acabou dando tudo certo, graças a Deus. Nossa, é interessante você falar isso, porque a leitura que a gente fez do seu fim de semana foi completamente diferente. Tipo, foi uma sexta-feira desastrosa e um sábado maravilhoso que, na nossa concepção, tinha começado tudo muito bem já no terceiro treino livre. E, tipo, você contando isso pra gente já dá outra perspectiva do que realmente aconteceu o carro tava, nossa, de manhã cedo nosso carro acordou ruim, mas ruim assim, não tinha explicação, era desesperador, porque eu falava, gente, o que aconteceu com o carro de ontem? Aí eu até pedi, confere aí, vê se depois da batida o ajuste tá certo, mas o Nico tava reclamando da mesma coisa, então não podia ser coisa de setup errado. Os dois carros estavam bem ruins, tanto eu quanto o Nico lá atrás, então foi desse jeito. E aí eu acabei nem respondendo sua pergunta, assim, a volta do qualifying. A volta do qualifying do primeiro, acho que eu fiz uma volta muito boa, um pouco conservadora, porque na Fórmula 1 a gente sempre busca ser um pouco conservador. Como você só tem uma tentativa, vale muito mais a pena você fazer uma volta ok, uma volta boa, do que tentar uma super volta, porque muito provavelmente você vai errar. Não é igual na Fórmula 1, na Fórmula 2 você tem 2 jogos de pneu. Na Fórmula 1 tem vários, né? 5, 6 jogos de pneu. Então, no final, a sua volta, a última é quase perfeita. Você arrisca quase tudo, porque você já sentiu o grip, você já tentou se arriscar um pouco mais, um pouco menos. Que na Fórmula 1 não. E além dos circuitos serem muito mais difíceis, muro ali, aqui. Então, você sempre tem que andar, sabe, com um pouquinho menos de risco. E aí, no Superpole, eu sabia que mesmo se eu batesse o carro no muro, eu ia ter 2, 3 horas. Até perguntei no rádio para a equipe, quanto tempo tem? Quando fui para a Superpole, eu perguntei, quanto tempo falta para a corrida? 2 horas e meia. Eu sabia que eu podia bater e ia ter 2 horas e meia para consertar. E que, no pior das ocasiões, mesmo se eu batesse e errasse a volta, eu ia largar de sexto, que já é ótimo. Então, eu procurei arriscar mais no Superpole, só que eu não estava concentrado, cara. Eu cheguei no setor 1 e não estava concentrado, não conseguia concentrar. Aí fui fazendo as curvas assim, tentando não bater, basicamente, mas não estava tão concentrado, mas não estava andando lento, né? Só não estava tipo, perfeito. Aí chegou no final do setor 2, consegui concentrar de novo, e aí fiz um setor 3 muito bom, e aí tinha me garantido a segunda posição, o que eu acho que seria o máximo que a gente ia conseguir, porque o fim estava bem mais rápido, né? Então, talvez mesmo com uma excelente volta, eu ficaria ali ainda a 1/10 dele. Acho que eu não consegui virar aquele tempo ali, não. O legal dessa conversa é que cada coisa que o Sérgio conta pra gente é um plot twist diferente, assim, porque são coisas que a gente realmente não imagina, mas isso deve ter dado uma motivação muito legal para a equipe, né? Esse resultado já antes mesmo da corrida começar. Com certeza, o qualifying já foi uma vitória pra gente, né? Sair da posição que a gente estava, o nível de confiança de todo mundo da equipe e tal, é só promessas, né? Ano passado a gente tentava fazer algumas coisas. Eu entrei só na última corrida, mas já sabia que a equipe tentou melhorar várias vezes. E aí, agora vai. Aí virou o ano e tal, mudou as pessoas. Sexta-feira, agora vai, aí tinha dado errado de novo. Aí, finalmente, no sábado, você, bum, botar os 2 carros lá na Superpole. A equipe ficou, obviamente, muito feliz. E antes da corrida, independente do resultado da corrida, já teria sido um grande resultado. Já teria sido realmente um grande resultado e a gente gostou muito de acompanhar isso, mas aí veio o vamos ver, né? Que era a corrida e a gente queria saber como é que ia ser o desempenho da Dragon já na corrida, né, Sérgio? E ali você teve a largada, o Sunbird passou, porque o Sunbird, acho que ele estava com sangue nos olhos nessa corrida, assim, ele estava realmente para ir para vitória. E você conseguiu ficar bastante tempo ali na terceira posição, porque o pessoal estava realmente brigando pelo quarto lugar ali, né? Então você ficou um tempo da corrida nessa terceira posição. Como que foi passar um tempo ali
prestando atenção na corrida do pessoal que estava mais à frente, tentando se defender do pessoal, porque acho que em algum momento você tinha ideia que esse pessoal ia chegar até você. E se você pudesse falar para a gente como é que foi o ritmo seu de corrida, o que você sentiu do carro ali já no momento da corrida? Então, realmente o Bird estava muito... ele estava acendido durante a corrida. Eu sabia que ele ia tentar me passar logo no início, porque eu tinha qualificado bem, só que ele sabia. Eu imaginava que ele pensava assim, que o nosso carro não ia performar na corrida, né? Que a Dragon não ia performar na corrida. Então eu sabia que ele queria me passar o quanto antes, porque se ele me tivesse ali em segundo lugar, eu ia ser uma barreira entre ele e a vitória, né? Porque eu ia ficar amarrando ele e o Franz ia sumir. Então eu sabia, e a equipe já tinha me falado, então eu já sabia que ele ia tentar se jogar, porque ficar algumas voltas, na cabeça dele, pelo menos, ficar algumas voltas ali atrás de mim, ia ser perder a corrida. Porque, na verdade, eu acho que não era bem assim, né? O nosso carro tem o ritmo, mostramos isso no qualifying, o problema é manter esse ritmo durante um longo período de tempo. Então, ele ficar atrás ali nas primeiras voltas, eu ia conseguir ficar mais ou menos perto do Franz, só que ele fez melhor do que isso, ele fez o que ele queria, que era me passar logo de cara. Eu nunca tive experiência de largar tão na frente no grid na Fórmula E, e como toda categoria, né? Se você larga na frente, você tem que ficar mais tempo parado no grid. Aliás, na Fórmula E, geralmente não tem volta de apresentação. A gente faz um burnout e começa a corrida. É igual para todo mundo. No dia anterior, na Arábia Saudita, é o único circuito que tem uma meia volta de apresentação, porque a gente sai de um grid e vai para outro. Então, no primeiro dia, como eu estava em último, ou praticamente último, eu saía, a gente vem em uma velocidade muito reduzida, mas dá para aquecer um pouco à frente, parei no grid, larguei bem e tal, passei da costa na freada, estava mais confiante e tal, senti um grip bom e memorizei aquilo. Só que no segundo dia, você faz a volta, vai para a ponta do grid e tem que ficar esperando lá quase um minuto até todo mundo alinhar no grid. E aí, aquela temperatura que você coloca no pneu vai embora. E eu tinha memorizado mais ou menos como é que tinha sido minha freada no dia anterior. Quando eu cheguei no final da reta, travou na hora, porque eu não tinha a mesma temperatura, né? Pelo fato de ter esperar todo mundo, ficar lá parado no grid, o pneu esfria mais, cheguei na curva 1 e travei. Então aí o Bird freou um pouco antes, na verdade, só que conseguiu contornar mais rápido, conseguiu carregar mais velocidade para a curva, enquanto eu tive que ficar lá travado no freio. A gente até bateu um pouquinho, mas graças a Deus não empenhou nenhum dos dois carros, acabou sendo um grande dia para nós dois, ainda bem que não acabou ali, enfim, consegui me manter ali na ponta durante várias voltas e tal, e tentar abrir um gap do quarto colocado. Eu sabia que eu tentei focar só na minha corrida, não olhar no retrovisor, focar na minha corrida. Na hora que eu vi, eu estava abrindo um gap, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, e aí, mais pro final da corrida, não teve como segurar os outros caras, porque eles tinham mais energia que a gente. Então, foi por aí. Você tinha feito uma segunda pergunta. Eu tinha te perguntado sobre o seu ritmo, o que você sentiu no seu ritmo ali da corrida, como que você acha que foi o comportamento do seu carro? O ritmo é pior que os outros, né? Sem dúvida, porque a gente consegue até manter o ritmo, mas aí a gente tem que pagar o preço no final, né, com energia. E se você mantém o ritmo durante muito tempo, igual os caras, você tem que pagar essa dívida toda, assim, muito em grande quantidade nas últimas 2, 3 voltas, né, se você deixar para pagar tudo no final, porque vai acumulando, né? Você está sempre com déficit, vai piorando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se você deixa para o final, você vai ter que fazer as últimas 2, 3 voltas, assim, literalmente parado praticamente. E aí você vai terminar fora do top 10, é impressionante, acontece muito rápido. Ou nem terminar a corrida. Então, o que acaba a gente tendo que fazer? Tem que começar a salvar, né, com bastante antecedência, e aí você perde ritmo, né? Você começa a salvar mais, você vai mais lento. É aí que é o nosso problema. Na segunda metade meio que na metade da corrida, a gente fica conhecendo lá os vencedores do FanBoost, e eu não sei se você ficou surpreso, mas você ficou em primeiro lugar no FanBoost, você destronou o rei do FanBoost, que é o Van Dorn, conseguiu passar da Costa também. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ver o engajamento do pessoal votando em você, né? Assim, o Lucas de Grassi já tinha conseguido lá os votinhos dele, mas acho que você também, né?
Fiquei muito feliz com o apoio do pessoal aí. A gente tentou fazer bastante barulho para conseguir o FanPush, porque acho que é uma ferramenta perfeita para interagir com os fãs, e também ajuda, né? Você ganha uma potência ali de graça de 250 kW, que é a mais alta disponível no carro, né? Eu tinha explicado no começo sobre as potências. Né, na minha corrida, eu ainda estou pegando experiência, né? Porque até para usar o FanPush, você precisa de experiência, porque uma coisa boa você também precisa de apertar mais botões, é uma coisa a mais na corrida. E com um cara inexperiente na categoria igual eu, você acaba até errando por causa do FanPush. Você está no meio das curvas ali e tal, você tem que apertar botão para selecionar aquele negócio. Então, uns 4, 5 botões até você armar o negócio e usar. Então, eu acabei até travando um pouco o pneu na curva 18, na volta anterior, para armar ele. Então, tipo assim, no final das contas, eu não ganhei tanto tempo, ou quase tempo nenhum pelo FanPush, porque o tempo que eu ganhei quando eu ativei ele, eu perdi armando. Então, com a experiência, acredito que eu vou conseguir armar ele, usar em momentos mais estratégicos, conseguir usar para defender do Cassidy, sabe? Mas ele acabou passando na outra volta de qualquer jeito, tem muito mais energia. Ele também tinha uma penalização, eu já sabia que ele estava sob investigação, eu não forcei muito a defesa nele, porque eu sabia que ele estava sob investigação, o engenheiro tinha falado. Então, acho que no futuro já está sendo bom, mas no futuro eu vou conseguir usar de forma mais estratégica ainda e me defender. Fiquei muito feliz quando o engenheiro falou no rádio. Ele fala na hora, durante a corrida, né? Você tem um FanPush. Aí eu falei, não, coisa boa. Vou ter que ligar a mais. Fiquei feliz. E quero agradecer todo mundo que votou em mim. Só antes da Débora fazer a próxima pergunta, você falou do engenheiro, eu lembrei que em alguns momentos durante a corrida, eu ouvi o seu rádio no aplicativo, né? No aplicativo da Fórmula E, a gente tem acesso aos rádios de todos os pilotos, e aí você fica mudando, né? Num dado momento eu ouvi o seu, e eu achei muito legal realmente o quanto você fala com o seu engenheiro, né? Tipo, tem uns que às vezes eu me pergunto se será que não tá funcionando? Porque o pessoal não fala, né? Fala assim uma coisinha assim no meio da volta, aí fica quieto e pronto. E você tava ali o tempo todo falando com o engenheiro. Mostra também um pouco da sua adaptação, né, à corrida, mas mostra a importância que tem esse bate-papo, né, essa conversa do seu andamento durante a corrida, né? Eu detesto. Eu não gosto de falar enquanto estou guiando, mas na Fórmula E parece que você está numa chamada de Zoom, né, com o engenheiro lá, porque não para. Mas na minha equipe eles precisam disso, porque eu não sei como é que as outras equipes fazem, né? Na verdade, a comunicação, 90% dela é coisa de energia. Então, na minha equipe, eu acho que talvez, até baseado nisso que você falou, interessante até para eu saber, porque eu nunca escuto rádio dos outros, mas eu acho que eles devem ter uma forma mais automática, mais automatizada de calcular a energia restante. Porque no meu eu tenho que passar para o engenheiro cada volta, eu tenho que passar. E se eu não passar, ele me lembra na hora. Energy, fala na hora. Eu tenho que passar um número para ele toda volta, sem exceção, que aparece quando eu cruzo a linha de chegada. Ele calcular, ele coloca no computador dele, vê quanto que está faltando, e aí, se eu estiver acima ou abaixo lá da expectativa da equipe, ele vai me falar para ajustar os outros parâmetros, né? Porque a gente tem um auxílio aqui no ouvido, quando todas as equipes têm, e no volante, algumas têm no volante e tal, quando tem que tirar o pé e regenerar e tal. E aí a gente muda isso, ele fala isso no volante, vamos supor, tá? Eu passo o número lá para ele, aí ele coloca no computador dele, ele vê que eu estou consumindo a mais do que deveria. Então vai ter que abaixar o target de energia, de 100% vai ter que colocar 90%. Aí eu vou lá, ele vai falar no volante, abaixa o target, eu tenho que ir lá na página, baixar para 90%, e aí o programa do BIP, das luzes aqui, vai me fazer tirar o pé antes e provavelmente usar mais a regeneração para ir de 100% para 90%, ou seja, dirigir de forma mais econômica. Então, 90% da comunicação é isso. Se alguma equipe tiver uma forma mais automatizada, eles não vão precisar de usar tanto rádio. Entendeu? É aí que tá. Isso é bem, eu vou ficar ouvindo para te passar depois. Vou te passar todas as informações. Serginho, você estava falando sobre o volante, né? Que tem várias funções. A gente sabe que na Fórmula 1 também, os mapas que tem para a corrida são vários. Na Fórmula E você também está falando que são vários também. Como está sendo a sua adaptação aí para poder conhecer esse volante e entender também todos esses mapas que você vai ter que lidar durante a corrida? Como é que está sendo esse desafio?
É desafiador na Fórmula E, porque o volante, assim, eu consigo acostumar. O problema é que não tem reta para mudar as coisas no volante. Então, na Arábia, tem uma reta mais longa, só que a volta é muito longa também, né? Então, às vezes uma mudança precisa ser feita na hora, porque você paga um preço muito alto por ter que fazer a volta inteira para esperar fazer na reta. E aí tem que mudar a coisa nas curvas ali, é muito difícil. Você faz isso no circuito normal, as curvas são mais longas, consegue bater o olho assim no volante na saída da curva e tal. Dá para fazer. E no máximo você vai pegar a zebra um pouco mais, então nada demais. E tem até as retas menores do circuito, mesmo que você esteja num carro potente como Fórmula 1, dá tempo de bater o olho ali, mudar as coisas rapidinho. Agora na Fórmula E, proporcionalmente, né? Às vezes a gente vê o Nelson Piquet falando, outros pilotos falando, o kart é a coisa mais rápida, e que depois você vai encontrar uma coisa tão rápida quanto, mais ou menos, quando você ir para a Fórmula 1. Porque, assim, a sensação de velocidade, né, que ele está falando ali, obviamente, o kart só chega a 100 e poucos km por hora, enquanto o Fórmula 1 em Fórmula 3 já chega a 200 e tanto. Mas o Fórmula 3, a sensação por estar no autódromo e tal, é que você está indo muito mais devagar. E aí ele faz essa comparação, né, que você só vai ter a mesma sensação de velocidade quando você estiver na Fórmula 1. Na Fórmula E, é muito mais alta a sensação de velocidade, porque é como se você estivesse andando de kart num circuito de rua, né? É muito apertado ali. Você está num Fórmula, um carro que chega ali, a Fórmula E chega toda hora ali a 230, 240. As retas são curtas. Acho que na Arábia Saudita a gente devia bater 230 ali, alguma coisa assim. Em Valência, nos testes, a gente limitava no meio da reta 250. Só que ele é um circuito estreito, com os muros ali, então tem que fazer essas alterações nesse tipo de pista é o que complica. Então, é difícil. No Free Practice, né, eu falei para vocês, a gente tem a maioria das voltas a 200, outras a 235, 250. Isso tudo a gente muda no volante também. E aí, com um monte de carro, às vezes você está numa volta desfriando o pneu e tendo que mudar a configuração, porque a próxima vai ser uma volta de 235, por exemplo. E aí tem um monte de carro vindo na volta dele 235, você não pode atrapalhar os caras. Aí tem que ficar olhando no retrovisor, mudando as coisas, tem um muro ali e tal. Então é estressante no começo. É muito estressante. Eu sofri mais com isso em Berlim. Agora na Arábia Saudita, ainda bem, já tinha me acostumado um pouco. Mas assim, a categoria que tive até agora mais difícil de administrar as funções do volante com a pilotagem, porque não tem margem para erro. É muro, 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 muro e muita curva. Então, isso complica. Nossa, você está falando, eu fico tentando imaginar, é realmente muito difícil, né, Débora, para a gente que desconhece totalmente essa realidade de pilotagem, deve ser realmente muito complexo. Mas, indo mais agora... Eu tento sempre pedir para o engenheiro pedir as mudanças na reta. Então, uma exceção, isso aí, quase sempre reclamo. Se você for no meu rádio, provavelmente você viu eu xingando o engenheiro alguma vez, porque ele falou na curva. Porque isso atrapalha muito a gente. Mas... eu peço desculpa depois, lógico. Mas na hora, na hora da adrenalina, a gente não. Que é mais um fator que você acaba tendo que se preocupar, né? O engenheiro falando com você, te dando instrução, e você tentando fazer as coisas na pista, né? Eu bato na tecla porque, assim, às vezes, beleza, mas eu precisava te falar para você ali agora, para você fazer meia volta. Cara, muito difícil dessa mudança trazer o tanto que eu perco por ter que fazer a mudança nas curvas, sabe? Você tem que tirar o pé, você não consegue vir ali mudando coisa, olhando para o volante, não dá. Então, você tem que vir um pouco mais leve ali, perde um pouco de tempo, mas faz a mudança, só que perde pouco de tempo e ainda arrisca bater. Então, é meio complicado. Tá certo. A gente fica rindo dessas coisas que você fala, mas é com respeito, tá? Porque eu sei. É realmente uma realidade, assim, que a gente não tem noção, né? A gente que tá aqui vendo de fora, confortavelmente, né? Na cadeira gamer bonitinha, entendeu? E você tá lá, sofrendo para ajustar botão no meio da curva com o engenheiro falando, mas tudo bem. Mas, assim, indo mais pro finalzinho da prova, a segunda corrida acabou sendo interrompida antes do tempo, né? Por causa lá do acidente do Alex Lynn. E assim, aquilo foi um momento de muita tensão para a gente que estava fora, porque a gente tinha pouquíssima informação. E para vocês foi do mesmo jeito? Assim, estava rolando uma rádio paddock lá, foi mais fácil? Como é que é esse momento? Inclusive, tanto esse do Alex Lynn quanto do Mortara no dia anterior. Eu estava tão focado nas minhas coisas, pra você ter ideia,
eu fui descobrir que o Alex Lin bateu, acho que eu já estava no aeroporto. Eu vi um vídeo de um carro passando assim com faísca, eu falei, o que é isso aqui? Eu nem procurei saber por que tinha bandeira vermelha. Eu vi, tem bandeira vermelha. Aí eu vi que tinha um BMW lá todo batido, mas que o piloto estava ok. Aí eu falei, deve ter sido isso, né? Porque eu achei que a bandeira vermelha era porque tinha muito troço de carro na pista. Não ia dar tempo de recolher todas aquelas coisas de carenagem, gente. A pista, sei lá, tipo, tava ok. Aí, de repente, nas últimas voltas ali, teve as bandeiras vermelhas. Eu achava que a bandeira vermelha é porque teve um pedaço de carro na pista inteira. Eu passava no setor 1, tinha um pedaço de uma asa. Ali tinha um pedaço de uma lateral. Aí eu falei, não, bandeira vermelha, porque tem um carro batido ali, falta 3, eu vejo, né, a gente vê o tempo restante da prova no volante, eu via que faltava 4 minutos, a gente já estava dando umas voltas de safety car, já estava faltando 4 minutos, ninguém estava limpando a pista, estava limpando muito devagar, isso é um problema que tem. E a Fórmula 1 também vai ter. Quando você vai para um lugar que não tem cultura de automobilismo, os marshals, né, que são os bandeiras, né, eles são menos eficientes, muito menos. Né? Até no qualifying o Nico Müller foi prejudicado porque o bandeirinha errou, colocou uma bandeira amarela, sem a ordem do diretor de prova. Isso acontece, até na Fórmula 1 também, na Fórmula 2, cansei de passar raiva. Vai para Baku, e aí você não vai ter a mesma qualidade de bandeirinha que você tem na Europa. O cara Spa-Francorchamps, eles são voluntários, né? Então é um apaixonado que vai lá e ele vai todo ano, mas ele entende muito de corrida, acompanha, vive automobilismo e tal, então ele entende tudo. Mas você vai para um país que não tem a cultura, não são voluntários, provavelmente, eles estão recebendo ali, e não entendem nada. Às vezes o cara nem gosta de corrida. Então tá ali, faz um briefing na hora, um curso rápido, e aí isso é ruim na hora das bandeiras, na hora de recolher carro batido, a equipe que recolhe carro tem menos experiência, né? Então, eu imaginei que era isso o motivo da bandeira vermelha. E estava feliz com o meu resultado e tal, ninguém me contou nada. Aí estava depois já quase no aeroporto, saindo da pista, sei lá. Ele falou, não, o Lin e tal. Mesmo assim, achei que foi uma batida fraca. Aí depois que eu vi o vídeo, eu falei, caramba, o que é isso aqui que eu tô vendo? Fiquei preocupado. Eu até fiz uma postagem e tal, mas já estava sabendo que ele estava bem. Então, acho que foi menos estressante para mim do que para vocês aí que tinham visto o vídeo e estava na rede social. Acabou a corrida, eu não tive nem tempo de olhar o celular direito. Isso que você falou de bandeirinha é até interessante, porque o GP do Brasil é um dos que tem referência do pessoal que trabalha em pista. A gente já acompanhou... A gente já acompanhou simulação... Né? A gente já acompanhou até simulação de segurança lá, preparatória para o GP do Brasil, e é uma equipe que já se conhece, que trabalha todos os anos, e justamente o que você falou, é um pessoal que passou por um treinamento muito rigoroso para poder saber o que fazer e quando tem que remover carro da pista, fazer isso da forma mais rápida possível, né? E você... o GP do Brasil é um GP clássico, né? Um GP, um país que tem história de automobilismo e tal. Agora, imagina, você vai lá para a Arábia Saudita, né? Os caras não entendem nada de corrida, né? Não deve ter tantas pessoas que gostam realmente e tal. Então é complicado, é bem mais complicado. É um lugar que a gente até está vendo a manobra de se levar corridas para lá, né? Cada vez mais estão tentando levar para criar a cultura realmente do automobilismo lá, porque é uma coisa que ainda está crescendo. Mas falando agora do seu resultado, né? Porque para a gente acabou a corrida, a gente ficou um tempão esperando para poder confirmar que você era o quarto lugar. Tanto que a gente achava que a punição, na verdade, não era para o Verne, quer dizer, era pro Da Costa pela batida com o Verne e não pro Verne, né, que não pegou o segundo modo ataque. E demorou muito tempo para eles finalmente liberarem ali para a gente a lista informando que você estava no quarto lugar dessa corrida. Para você ter essa demora, porque eu lembro que você postou um tempo depois no seu Twitter falando, olha, eu estou no quarto lugar, aí depois você pegou e falou, olha, eu terminei em sexto, estão investigando, mas provavelmente eu vou ficar no quarto lugar. Teve essa demora para você também? Ou ali, por estar na equipe, foi um pouco mais rápido essa resposta? Não, acho que foi bem mais rápido, até rápido demais, sabe? Porque eu já sabia que os pilotos iam ser punidos logo depois da corrida. Aí passou 10 minutos, a gente já tinha quase certeza. Aí né, eu falei com o Flávio e tal, que fazia a postagem, eu falei, não, já pode falar que eu tô em quarto.
Aí a gente pensou, e tal, mas antes eu falei, vai sair daqui a 10 minutos. Aí postamos que estava em quarto. Só que aí a Fórmula E não estava oficializando. Aí eu falei, não. Então fica feio. Vamos voltar aqui e editar as postagens. O Twitter não dá para editar, né? A gente só comentou embaixo. E aí, quando saiu, a gente revisou de novo. Mas a gente já sabia que ia dar penalização. Para ser sincero, acho que foi a do Verne que demorou mais. E aí, a do Cast acho que já era certa, a do Verne demorou um pouco mais. Mas a gente já imaginava que ia ter essas penalizações aí. Que bom para você, porque aqui a gente estava quase arrancando os cabelos, querendo saber que horas que ia sair o resultado, ficava dando F5 o tempo inteiro lá na página e nada. Mas, assim, é coisa da Fórmula E. Infelizmente, de vez em quando eles têm esses atrasos, assim. Demorou mais, já demorou assim, umas 4, 5 horas já para eles alterarem o resultado de corrida. Espero que este tenha sido o mais longo da temporada, porque realmente a gente fica aqui, ó, com o coração na mão, sem saber o que está acontecendo direito. Foi um final ali diferente, né? Acho que não é tão fácil a decisão. E acho que tinha muito espaço para argumento ali e tal. Então, acho que foi por isso que demorou bastante. Deixa eu fazer aqui uma pergunta mais cabeluda. Você achou justa a punição ou você só tá feliz porque você ganhou mais 2 coisas? Eu não procurei nem saber direito o que foi. Eu foquei muito intenso o final de semana de Fórmula E, sabe? É o que eu disse antes, a questão do Mortara, do nada. Cara, acabou o Free Practice, eu já fui direto olhar minha telemetria, focar no meu. Eu nem sabia, vi que tinha um carro batido lá e tal. Aí, 5 minutos antes do qualificar, alguém me falou que os Mercedes não iam correr. Eu falei, o quê? Assim, eu nem tava, porque eu não fico ali no Twitter, vendo. Assim, eu tô focado no meu, né? Eu olho minha telemetria, o que eu posso fazer para melhorar minha pilotagem, conversar com meus engenheiros, e o resto eu vou saber depois. Fiquei sabendo que a Mercedes não ia ir para o qualifying, assim, 1 minuto antes do qualifying. Acho que todo mundo já sabia uma hora antes, ou assim, o pessoal do paddock. E eu também nem sabia exatamente qual era o motivo de freio do negócio do Mortara e tal. Fiquei sabendo também só depois do final de semana de corrida que ele chegou a se levar para. Enfim, meio desligado. Sempre que eu estou em situação de corrida, eu foco na minha parte, que já é muito intensa a Fórmula E. Você tem ali poucas horas entre uma sessão e a outra, não tem muito tempo de ficar, sabe, vendo as coisas. Então, acho que por isso, mas assim, normalmente eu me importaria e tal, sabe? Eu tô no mesmo lugar, poderia ter sido comigo, né? Mas, então não é uma falta de empatia? Empatia. É simplesmente, exatamente, não é uma falta de empatia, é simplesmente não ter tempo de olhar, assim, eu fico sabendo depois que já aconteceu, ou, entendeu? É sempre assim, então, eu tô focado no meu ali, né, no final das contas. Eu vi um carro batido e tal, mas não sabia o porquê, tá? Imaginei que o cara errou a curva e bateu. Você tem algum processo para poder se concentrar, que você falou muito que você fica focado em você ali durante o fim de semana, ou acaba que é uma coisa assim mais natural, justamente por conta da configuração que o fim de semana da Fórmula E tem? Eu tinha muitos processos antes, quando eu era mais novo e tal, fazer várias coisas. Eu reduzi isso bastante, sabe? Fui ficando mais experiente e tal, comecei a reduzir, eu fazer várias coisas, de alimentação, não sei o quê. Aí eu percebi que é muito difícil implementar tudo isso no automobilismo, porque por causa das viagens, com a estrutura, por causa das condições ali e tal, você, sabe, cria uma forma de trabalhar onde você precisa fazer uma série de coisas bem feitas antes, para depois pilotar, achar que você vai pilotar bem, você acaba criando superstição, tal, vamos supor, tal, dar um exemplo um exemplo bobo aqui. Não, piloto tem que comer tal coisinha antes de guiar, e tem que meditar, e não sei o que, não sei o que. Aí você acaba criando um checklist longo, algum dia você não consegue fazer aquilo, aí você vai comprometer o seu... Então, eu só pego o que eu acho essencial, assim. Quando eu acho que eu não estou confiante, eu tento visualizar a volta, e é lógico que eu faço preparação física intensa antes do final de semana de corrida. Então, eu já chego lá preparado. Eu dou uma aquecida rápida, e o trabalho já está feito antes no simulador, e no treino físico, a condição física que eu já tenho, o preparo físico que eu já levo. Porque senão, você não pode ficar ali, você perde flexibilidade. Se eu quiser, eu posso ficar analisando data até o último minuto,
e tal, eu não tenho que fazer 1000 coisas antes de sentar no carro. Eu acho que assim é melhor. Um trabalho que eu continuo fazendo também é o de psicologia, com inclusive um pessoal aí do Brasil, da Pelotec, né, o José Rubens, aí de São Paulo, e a Beth, que é a esposa dele, eu converso de vez em quando com eles e tal, para, sabe, se eu tiver com a cabeça ruim e tal, tentar mudar e tal. Então, eu faço esse trabalho também, e é isso. E o resto eu já falei, né, a parte física e de simulador, que é a mais importante. Agora, aproveitando inclusive esse gancho, na transmissão de sábado, né, na TV Cultura, a gente teve a participação do seu pai, que foi um negócio assim absurdo. A gente pode perceber quanto ele está realmente empolgado, enquanto ele está com você nessa, sabe? Assim, pelo discurso dele, a gente vê o quanto ele acredita em você, o quanto ele acredita na categoria, mas assim, ao mesmo tempo com pé no chão, sabe? Muita seriedade, muita sobriedade também. Isso é muito legal de ver, porque a gente já viu outros pilotos dizendo, né, que nem sempre tem apoio da família com relação à Fórmula E e tal, mas você parece ter isso de verdade, né? Não, eu tenho muito apoio mesmo. Meu pai sempre foi eu sempre falo assim, né? Tudo que eu conquisto, assim, eu sempre falo nosso, né? Eu tento colocar no plural sempre, porque não é uma conquista só minha, e também não é nem só minha e do meu pai. Eu considero que tem várias pessoas ali que atuam na linha de frente com a gente, e esse é só meu primeiro ano como, né, um piloto realmente profissional, né? Logo, já ano passado, cara, não faz nem um ano completo, né? Tava ali com toda uma equipe e tal, buscando recurso e tudo mais. Então, nossa, eu não sou nem de perto a única peça desse quebra-cabeça. O meu pai, na minha opinião, é uma das pessoas mais responsáveis aí pelo sucesso que eu já tive. É um amigo, um parceiro, um estrategista, e eu devo muito a ele. E eu tô até chateado ainda, porque eu não assisti esse negócio. Eu vou até jogar agora aqui no site da Cultura, ver se eu consigo assistir a reprise dessa corrida, porque eu cheguei a assistir a corrida, mas assisti pelo YouTube da Fórmula E, e não vi essa entrevista do meu pai. Não recebi ela. Eu fiquei sabendo, vi até uma foto de uma tela dele falando. Eu fiquei surpreso depois da corrida. Meu pai deu uma entrevista antes da corrida. Achei estranho, né? Mas o pessoal falou muito bem. Escutei coisas boas, mas eu não vi. Uma pena. Foi bem interessante ver o seu pai falando sobre você, porque ele falava com tanto carinho, assim, e realmente com muito apoio. Feliz que estava vendo o filho conquistando, e principalmente a entrevista foi no sábado, né? Principalmente nesse fim de semana, que no sábado em si as coisas estavam andando muito bem, né? Então ele estava incrível. Bom, a gente vai encerrar a entrevista, mas eu só queria te dar um recadinho de uma pessoa que trabalha aqui comigo e com a Cíntia, e ele é um mineiro, que é o Rubens, ele é o nosso podcaster aqui, ele geralmente está nos episódios, e ele é um mineirinho, e ele tem muito carinho por você, Sérgio, ele te admira bastante, e ele fica muito feliz de ver o seu jeitinho de você dar entrevista, a forma como você fala. Ele se identifica muito com você e ele queria que eu te transmitisse essa mensagem. Um abração. Eu conheço ele, eu já encontrei com ele alguma vez? Encontrou no da Juliana Serrazoli. Lá na hamburgueria. Então beleza. Um abração para você, eu fico feliz que você me acompanha aí e tal. E espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar em algum outro evento aí no Brasil, ou aqui nas corridas de Fórmula E, quem sabe. Obrigado pela torcida aí. Um abração. Sérgio, muito obrigada pela entrevista, viu? Foi incrível. A gente aprendeu muito aqui com você hoje. Eu agradeço. Você conseguiu passar assim, detalhes preciosos para a gente, que vai até mudar a nossa forma de ver a corrida e entender como as coisas funcionam. E a gente espera te receber aqui mais vezes no BP, falando com a gente, comentando sobre o seu fim de semana. Muito obrigada pela entrevista e pela atenção. E pede aí para o pessoal, que o pessoal agora está acompanhando a Fórmula E aqui, pede o apoio para eles, como eles podem te acompanhar, e pede esse apoio aí do Fanboost, porque vai te ajudar, né? Não vou perder a oportunidade, não. Pessoal, obrigado, viu, pela oportunidade. Pessoal, quem quiser me acompanhar aí, nas minhas redes sociais é @Sérgio7Câmara, menos no Twitter, porque meu nome não cabe inteiro, aí é só Sérgio 7 Câmara.
mas no Facebook e no Instagram é CS7 Câmara. E lá eu posto tudo, tento, sabe, falar sobre a minha carreira, e sobre o campeonato também, sobre a Fórmula E, bastidores e tal. Então, acho que é interessante para quem quer saber mais sobre a categoria, quer saber mais sobre mim. E agradeço mais uma vez todos os fãs aí, todos os amigos que votaram no FanPush, e porque eu fiquei muito feliz, né? Fiquei mais feliz do que a potência foi ver o apoio que eu recebi. Então, é isso aí. E, bom, Cíntia, você também, para você se despedir, muito obrigada por estar aqui comigo em mais uma entrevista. Espero estar ao seu lado para fazer mais entrevistas aqui com o pessoal, os pilotos da Fórmula E. Olha, eu espero mesmo, viu, Serginho, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. A gente sabe os perrengues que aconteceram hoje para essa entrevista acontecer, então, obrigadão pela sua paciência, obrigadão por todas as explicações, realmente, como a Débora falou, foi muito esclarecedor, e, de verdade, eu espero que a gente possa se encontrar aí futuramente em mais outras gravações, e se tudo der certo pessoalmente também, então, vem a vacina para a gente poder ir para a Fórmula E, e é isso. E brigadão para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, e continue acompanhando a gente no BP, continue acompanhando o Sérgio, e a gente se vê na próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Considerem se tornar um apoiador do BP, deixe o seu like aqui para conferir mais entrevistas legais no YouTube e também no seu agregador favorito você pode avaliar a gente. Muito obrigado a todos que assistiram a entrevista até aqui e até uma próxima.